Como é que é, povo do xadrez? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, Bruno Andrade aqui. Eu sei que hoje era dia de clínica do subscritor, mas eu não fiz vídeo nem ontem nem no outro sábado, não consegui. E então, para compensar, digamos assim, resolvi trazer-vos uma partida diferente, um vídeo diferente. Eu não quero adiar muito a clínica do subscritor, porque há subscritores que já mandaram a partida há 2 semanas. E não quero estar a apresentar a partida daqui a mais 2 semanas ou mais uma semana. Portanto, o que eu tentarei fazer é, durante a semana, vou fazer a clínica do subscritor, ou em vez de um desafio, ou como vídeo extra. Vamos ver. E hoje eu trago-vos uma partida, portanto, como vocês já puderam ver na thumbnail, é contra o Wesley So, que é um grande mestre, dos jogadores mais fortes do mundo. Atualmente ele é número 8. Bom, e esta partida aconteceu em plena pandemia, onde de facto eu me reconectei com o xadrez. Eu tive muitos anos sem jogar. Portanto, eu quando era miúdo jogava tudo, jogava distritais, nacionais, isto na parte dos escalões, mas depois veio faculdade, veio trabalho. Também tive muitos trabalhos onde trabalhei de noite, trabalhei fins de semana e então desliguei-me um bocado do xadrez. Mas eu sempre adorei jogar xadrez e de facto durante a pandemia tive a oportunidade de reconectar no xadrez. E andava no Chess 24. O Chess 24 tem um feature muito engraçado que é grandes mestres do topo de elite vão lá jogar contra membros premium. E eu era um membro premium e joguei com alguns dos melhores grandes mestres do mundo, inclusive o Wesley So. E então hoje resolvi-vos trazer aqui uma partida que eu joguei contra o Wesley So. Eu vou deixar aqui o link na descrição, se vocês quiserem ver ao vivo. Portanto, não é ao vivo porque a partida já tem algum tempo, mas podem ver a transmissão desse jogo. Vocês vão ver o Wesley So, ele está lá a falar, muito descontraído. O Wesley So é uma pessoa espetacular, é muito engraçado. E de facto eu até joguei várias vezes contra ele, mas esta foi a partida que eu tive o melhor desempenho contra ele. Vamos ver o que é que aconteceu. Sem perdermos mais tempo, vamos lá então. Eu estou de brancas. E aqui, deixem-me só... Ok. Eu estou de brancas. E portanto isto é um jogo de 3 minutos com 2 segundos de incremento por cada lance. Então eu saí com o lance D4. E o Wesley So sai com o cavalo F6, C4 e G6. Portanto aqui é Índia de Rei. Cavalo C3, bispo G7, E4, D6, cavalo F3, isto é tudo muito standard. Aqui há várias maneiras de prosseguir. Dá para jogar aqui a variante Siamese com F3, dá para jogar estruturas com G3, dá para fazer várias coisas, na verdade. E eu segui aqui com o lance cavalo F3, roque, bispo E2, E5, portanto aqui as pretas contra-atacam, depois de rocar, contra-atacam imediatamente no centro. Isto é tudo teoria. E aqui eu joguei o lance bispo E3. E aqui veio o lance cavalo G4. Bom, e esta partida faz-me lembrar aquela partida que eu analisei na última clínica dos subscritores. Aquela partida do Alisson, que eu falei-lhe que quando eu jogo bispo E3 e levo com cavalo G4, eu só jogo, portanto, o bispo E3 se tiver a opção de jogar a seguir bispo G5. Ok? E depois de F6, ou bispo H4 ou bispo C1. Porque senão não vou jogar bispo E3. Para não dar este bispo, que é um bispo que eu não quero dar. É um bispo que eu quero trocar por este bispo, não por este cavalo. E então eu joguei bispo G5, F6, e aqui, mais uma vez, é possível qualquer um destes dois lances. E eu joguei com bispo H4, G5, bispo G3 e agora cavalo H6. Portanto, preparando aqui já avanços de F5 e podendo comer de cavalo, por exemplo. E então aqui eu decidi fechar o centro. Portanto, aqui outra hipótese também seria estar aqui a trocar, mas fechando o centro, as brancas estão a garantir algum espaço, estão a fechar um bocado o jogo, é verdade, mas aqui o plano das pretas é jogar F5. E quando esse lance acontecer, eu vou capturar e vai abrir esta diagonal. E este bispo, de repente, pode ficar forte aqui. E não é só isso. Quando acontece o avanço F5 e as trocas em F5, esta casa D4 normalmente é uma casa excelente para as brancas. E, por exemplo, uma manobra como cavalo D2 e depois qualquer um destes cavalos em E4 é sempre uma casa forte. Portanto, eu decidi fechar o centro.
Ele jogou o lance cavalo A6. Cavalo A6 é um lance típico da Índia de Rei. Eu pessoalmente prefiro jogar sempre A5 primeiro e depois cavalo A6. Porque depois venho jogar cavalo C5 e não levo com B4, porque este peão de A5 protege aqui B4, ok? E por exemplo, vamos supor que, por exemplo, A5, A3, cavalo A6, até vos vou mostrar isto, é mais fácil. Por exemplo, aqui as pretas jogando com A5, A3, cavalo A6, reparem que agora as brancas não conseguem jogar B4. Claro que as brancas podem forçar depois o B4. Por exemplo, depois de torre B1, agora cavalo C5 já pode levar com o B4. Bom, mas aqui também eu posso deixar o meu cavalo aqui com pressão e está tranquilo. Bom, mas às vezes eu posso ter esta manobra aqui de cavalo C5 com um tempo sobre este peão e depois jogar A4. E se eu conseguir fazer isto, este ponto B3 é uma fraqueza. Portanto, eu prefiro sempre jogar com o peão A5, mas eu vejo muitos jogadores fortes a jogar cavalo A6. A ideia mesmo é jogar cavalo C5 e depois talvez A5. Só que cavalo C5 agora direto leva com B4 imediatamente. Por isso é que eu não gosto tanto desse lance. Eu joguei cavalo D2, portanto o cavalo, reparem que o cavalo aqui em F3 já não faz muito sentido. Não tem casas aí, e então o cavalo em D2 faz mais sentido, mais uma vez porque quando vier F5 eu vou capturar e este cavalo de repente já pode ocupar esta casa, e às vezes também pode acontecer o cavalo querer vir jogar para a ala-dama. E lá veio o F5, eu tenho que trocar aqui, porque a ameaça é simplesmente F4 e ganhar o bispo. Também posso jogar H3 ou H4 para esconder aqui o bispo, mas depois de F4 o meu bispo fica a olhar para um muro de concreto em F4. Portanto eu não quero isto, troquei. Cavalo por F5, ok, ele se quiser agora ganha o meu bispo, só que em troca eu vou ganhar a coluna H. E depois com bispo D3, dama C2, isto pode ser complicado para as pretas. Joguei o cavalo D4, ok, cavalo D4, ocupando a tal casa D4. Ele jogou H6, aqui reforçando este peão, e agora roguei. Bispo D7, portanto, tirando a última peça menor, e aqui A3. E o meu plano agora é jogar B4 e paralisar este cavalo, ok? Até ele joga cavalo D4. Portanto, aqui eu ganhei esta forte casa de A4 e em contrapartida ele ganhou esta forte casa de D4. Portanto, este cavalo está muito bem colocado aqui. E aqui eu podia seguir com torre C1, podia seguir com o meu plano de jogar B4, torre E1, dando este bispo, mas eu não quis dar o bispo, então joguei bispo G4, tentando aqui ou troque bispo de casas brancas, porque as casas brancas são ligeiramente fracas para as pretas, e então eu disse, opá, eu troco um bispo por um bispo, ok? E ele jogou bispo E8, com ideias, talvez no futuro, de jogar muito rápido H5 com o tempo sobre o bispo e H4, e ganha-me o bispo. Claro que isto não é possível imediatamente, porque a minha dama e o bispo protegem bem esta casa. E então eu joguei o lance B4, e aqui consegui uma vitória estratégica, uma pequena vitória estratégica, porque ele próprio admitiu no jogo, vocês podem ver na transmissão, ele mais tarde vem admitir que este cavalo está muito mal. Repare, este cavalo não tem lances, está completamente imobilizado. Com A5 a história era diferente, para já eu não tinha B4, porque ele capturava e depois capturava outra vez. Agora, depois de B5, eu consegui estabilizar aqui estes meus peões, este cavalo não tem casas, e portanto aqui eu acho que já estou um bocadinho melhor. Veio o bispo G6 e eu aqui joguei F3, consolidando esta casa. Bom, mas aqui F3 permite H5, porque entretanto o F3 interrompeu esta diagonal, não é verdade? Só que aqui ele pensava que eu ia jogar bispo H3. Eu não gostei muito de bispo H3. Aqui eu joguei o lance bispo E6 cheque. E ele não gostou muito, não achou que até que era um mau lance. Mas aqui a minha ideia, e por experiência, e mais até por jogar de pretas, é que quando existe, portanto, este peão em D5, este peão já avançou e este peão também, este tem um buraco estratégico para as brancas. E às vezes há uma manobra, quando o cavalo está aqui, que é por G5, portanto, não estejam, imaginem outra posição, sem haver estes avanços todos de peão, quando o cavalo ainda está em F3, quando as pretas jogam muito rápido G5, às vezes levam com este cavalo G5. Desculpem, quando as pretas jogam F5 muito rápido, muitas vezes há uma manobra de cavalo G5 e cavalo E6. E este bispo está em C8, normalmente troca, peão toma, e este ponto D5 é uma grande casa para as brancas, ok?
Então aqui é ligeiramente diferente. Eu aqui dou o cheque, portanto, como eu vos expliquei, aquela manobra de cavalo, as pretas dão o bispo que está em C8 por um cavalo, aqui é ao contrário. Então ele captura de cavalo e come o meu bispo, peão puro e joga dama E7. Só que agora veio o meu lance, cavalo D5. E agora a minha ideia é muito simples. Se dama por E6, cavalo por C7. Desculpem. Se dama por E6, vem B5, tentando tirar este cavalo daqui, e depois cavalo por C7, dando aqui um duplo. Portanto, esta casa de D5 é forte. E ele, depois de eu jogar o lance cavalo D5, ele começou a ficar um bocado assustado com isto. Ligeiramente assustado, porque ele é o Wesley Sol. E então, ele captura o peão, e eu aqui jogo P5. E penso, vou ganhar uma qualidade ao Wesley Sol, porque agora este cavalo tem que mexer, e eu vou comer aqui dando um duplo. Ok, aqui o melhor lance era cavalo por G5. E aqui eu já ficava com uma grande vantagem. Ou uma ligeira vantagem. Mas uma boa vantagem. Porque comia mais um peão do roque. E agora reparem que aqui há todo o tipo de barretes. Aqui, por exemplo, eu tinha que jogar dama D7. Porque, por exemplo, este cavalo não está defendido, mas ele não consegue atacar o cavalo. Por exemplo, dama F5 leva já com o cavalo E7 cheque. Duplo. Ganha a dama. E aqui ele teria que jogar, por exemplo, um dama D7. E aqui eu podia voltar com o cavalo. E aqui já estou bem. Estou muito bem aqui. Reparem que ele não tem peões no roque. O meu rei está muito melhor. E aqui já tinha uma boa vantagem. Só que lá está. Porque é que eu não considerei este lance? Porque aqui eu vou ganhar uma qualidade ao Wesley só. Simples. Só que, e ser grande mestre é isto, aqui só há uma variante em que as pretas não ficam pior. Na verdade ficam igual. Só há uma variante. E ele numa partida de 3 minutos com 2 segundos de incremento, ele viu essa variante. Aqui se quiserem pausar o vídeo e tentarem descobrir como é que não perdem qualidade, força nisso. Não é fácil. Ok, então como é que ele resolveu este problema? Bispo por E4. Aqui eu tenho a opção de comer este cavalo, por exemplo. Também é possível, continuando a ameaçar aqui, só que agora bispo por D5. E o que é que se passa aqui? C por D5, ele jogaria, por exemplo, dama C8, peão por B7, dama por bispo F2, A5, torre C1. E aqui eu estou a perder um peão, só que pronto, tenho a coluna C, a minha torre, a banca vem aqui em C6, posso começar a fazer pressão. Este rei não está muito bem, mas tem aqui o bispo. Mas aqui também a coluna F é das pretas, as pretas podem mobilizar bem aqui. Bom, isto é uma posição igual. É um peão a mais, mas as brancas têm aqui se calhar uma ligeira vantagem de espaço, têm aqui muita pressão na coluna C. Lá está, eu aqui simplesmente não tinha motivos para comer o cavalo, porque, portanto, nesta posição, quando ele come E4, eu não tenho motivos para comer este cavalo, porque precisamente eu capturo o bispo. E agora a ameaça continua a mesma. Só que lá está, agora a torre por F8 cheque. Torre por F1 cheque. Agora rei por ou dama por, e vem torre F8 a seguir. Claro que eu comi dama. Torre F8, e reparem o que é que ele fez aqui. Com estes intermédios todos, ele tirou a torre do lugar onde ia levar um duplo com o tempo. Portanto, ele agora ataca a minha dama e a torre está em F8. E agora o cavalo já pode sair. Simplesmente ele vai cair aqui um peão. Portanto, foi uma excelente manobra. Incrível mesmo. Eu joguei dama E2 e agora cavalo C5. E agora eu disse, dá cá este peão. Pelo menos vou buscar este peão, recuperá-lo, não é? Ele jogou dama G6. Portanto, agora atacando aqui, com duas peças. E eu joguei torre E1, defendendo o peão. E agora dama F7, um bom lance. Ataca ao cavalo e apodera-se aqui um bocado da coluna F. Eu tirei o cavalo. E agora H4, bispo F2 única e cavalo por E4. Portanto, aqui eu não posso capturar, porque senão vem dama por F2 cheque e depois vem dama F1 mate. Torre por e torre por F1 mate. Então o meu bispo só tem uma casa, quer dizer, posso jogar bispo E3, mas aqui obviamente que eu vou comer um peão também, e aqui o jogo está mais ou menos igualado, estou um bocado melhor. Cavalo F6, aqui eu troquei, bispo por, bispo E3, agora pondo pressão neste peão,
Ele jogou rei G7 e torre F1. Bom, nesta posição eu estou ligeiramente melhor. Mas agora, como atacar isto? A torre F1, portanto, ele jogou aqui dama E6, descravando aqui o bispo. Bom, e aqui, como prosseguir isto? É uma posição que está basicamente igualada, ok? Aqui eu devia ter jogado o lance A4. A4, A5, A6. Porquê? As peças estão estabilizadas, tanto para um lado como para o outro. Eu aqui não consigo fazer grandes arrombos. Portanto, a minha dama está a defender este peão, que está a ser atacado. E aqui eu tenho que manter isto simplesmente e jogar, tentar avançar este peão. Este é o plano das brancas. Isto também é um jogo rápido e eu aqui joguei dama H5, pondo pressão neste peão. E aqui como é que ele defende? Bom, aqui ele jogou o melhor lance da posição, E4. Basicamente este lance continua a defender o peão. Porque agora, por exemplo, bispo por G5 perde imediatamente para cheque. Cheque, agora reparem nesta ameaça, portanto se torre F2 simplesmente torre por F2, pronto, mas bispo por F2 também deve ser possível. E se rei H1 vem torre F1 mate, ok? Portanto esse peão é envenenado, obviamente que eu não posso comer, e por causa disso cheguei rei H1, porque agora sim ameaço capturar este peão e já não é o cheque. E ele diz, ok, dá cá este peão, só que este peão vem, a tomada deste peão vem com o tempo, porque ataca a minha torre de F1. Bom, e agora aqui o que fazer? Aqui as pretas já começam a ficar um bocado melhor. Porque, reparem que o meu rei está aqui um bocado encurralado. Esta torre não se pode pôr em grandes aventuras, ou não deve, porque o rei pode levar mate aqui na oitava fraca. Aqui, a máquina sugere o lance torre F5. E depois, por exemplo, dama D3, sugere aqui torre por G5, sacrificando a qualidade, bispo toma, dama toma cheque e basicamente empatar o jogo. Bom, eu não joguei torre F5. Portanto, ele aqui está a ameaçar a minha torre. E então, o que é que eu fiz? Eu sacrifiquei a qualidade. E basicamente vai dar a variante que o computador estava a dar. Não é bem igual. Aqui o computador acha que isto é um erro. Então agora veio o lance torre por F6. Portanto, reparem que aqui não há mate, porque a minha torre continua ainda a defender F1. Este ponto também está defendido. E além disso, este bispo é forte. Portanto, eu sacrifiquei a qualidade, mas eu sei que tenho um bispo que é algo forte. Controla bem as casas pretas. E eu sei que estes peões vão cair. E basicamente joga H3 e o bispo G1, por exemplo, consegue proteger bem aqui os matos. Captura, dama por G5 cheque, rei F7 e agora joguei o H3. O profilático H3. Portanto, abrindo uma casa para o meu rei respirar, eu podia ter continuado aqui a dar um cheque ao outro, mas preferi já assegurar o meu rei, que não leva mate, e depois o resto já se vê. Vem dama F1 cheque, rei H2 e dama F5. Portanto, o meu bispo protege esta casa, por senão ele aqui trocava diretamente damas e ganha o jogo com qualidade a mais. Este final é ganho. Bom, e aqui eu não quero trocar damas porque estou a perder material e então capturei o peão da H4. Dama E5 cheque, rei G1 e dama por B5. Bom, e agora como prosseguir? Dei o cheque, rei F8, dama H8 cheque, rei A7, dama G7 cheque. Aqui ele jogou rei A6, muito preciso. É que reparem que, por exemplo, torre F7 aqui é um blunder. Perde já o jogo. Porquê que perde já o jogo? Porque agora vem bispo G5 cheque. E agora? Como é que protege a torre? Se rei A6, dama G6 cheque, e o rei não consegue continuar a defender a torre. E se, por exemplo, rei A8, aqui jogo dama G8 cheque. E agora reparem, por exemplo, se torre F8, dama E6 é mate. E portanto aqui o rei basicamente tinha que vir para D7 e eu capturava a torre e ganhava. Portanto, obviamente que ele jogou muito preciso rei A6. Dama G8 cheque. E ele aqui joga rei A5 e pensa, bom, o meu rei vai escapar. Porque de facto, aqui se eu continuo com um lance como, por exemplo, dama G5 cheque, ele aqui simplesmente joga torre F5 e depois de outro cheque, por exemplo aqui cheque, ele agora já consegue vir com o rei, já pode por exemplo vir com o rei por D5.
E o rei consegue, se o rei vier aqui mais para o pé da dama, pode ser que ele consiga safar-se, ok? Por exemplo, dama G8 outra vez, ele tinha que jogar aqui, mas se eu jogo agora aqui outra vez... Bom, aqui rei A6... a ideia exata, a ideia é que ele agora vem com o rei D7. Ok, isto claro que é muito complicado, então vem numa rápida. Mas aqui ele safava-se, porque agora o rei dele vai se conseguir esconder aqui. Porque agora que cheques é que eu tenho? Tenho só aqui. E a seguir rei C6. Bom, e nesta variante ele conseguia esconder. E ele lá está, eles são profissionais e são dos melhores do mundo. E eles conseguem pressentir, sem ver tudo ao milímetro, mas conseguem pressentir que vão se escapar. Só que ele não viu o dama G3. E quando ele viu o lance, ele diz: epá, não vi este. E este lance é bom. Porquê? Porque agora ele tem que voltar para E6. Por exemplo, rei D5 perde imediatamente para cheque, porque agora a dama está por trás e eu ataco a torre. Portanto, ele vai ter que defender a dama e vai perder a torre. E então, depois da dama E5, ele teve que voltar. E agora eu voltei a dama G8 cheque. E aqui, reparem, aqui o rei D7 não funciona. Quer dizer, ele jogou torre F7. Aqui o rei D7, eu vou dar aqui cheque. E ele vai ter que voltar para E6 para defender a torre. Portanto, basicamente o jogo aqui está empatado. Ele jogou torre F7. Dama G6 cheque. Rei E7. Agora aproveitei e vou buscar o meu bispo para a festa. Bispo G5 cheque. Rei F8. E aqui, por exemplo, já tenho empate com bispo H6, bispo G5. Mas vamos lá comer mais um peãozinho. Dama por D6 cheque. Rei G8. E agora aqui joguei o lance bispo F6. Aqui tentando pôr o bispo mais efetivo, mais em cima do rei, tentando aqui algumas ideias, que o rei escapa sempre, o rei consegue sempre escapar. Mas aqui comecei a me entusiasmar, tentar aqui umas brincadeiras. Portanto, ali eu já tinha empate, aqui as pretas conseguem escapar-se bem disto. Ele jogou o lance dama F5 e aqui eu joguei dama D8, que é um blunder. Só que ele não viu. Impressionantemente ele não viu e jogou rei H7. Porque aqui ele joga torre F8 e simplesmente GG. O jogo acaba aqui. A minha dama não consegue dar mais cheques. Este aqui está protegido. E agora este bispo está atacado duas vezes e vai cair. Aqui eu tinha que prosseguir com o lance dama B8 cheque. Porque agora depois torre F8 viria dama G3 cheque. Okay? E por exemplo aqui rei F7 até perde com dama G7 cheque. Agora aqui... se rei G6 cai a torre e se rei A8 dama E7 é mate. Portanto, aqui eu dei o blunder, dama D8 cheque, ele não viu, jogou rei H7 e eu joguei dama H8 cheque, rei G6 e joguei bispo D4. Portanto, aqui pondo o bispo mais a controlar aqui esta diagonal, bispo E5 também era possível, se calhar até era melhor, porque controlava esta diagonal e o meu rei vai para H2. E a ideia é ter aqui agora a minha dama a controlar, portanto o meu bispo a controlar estas casas fortes e a minha dama a dar cheques. Dama F1 cheque, rei H2, dama F4, eu voltei para G1, e disse se quiseres empatar é bem-vindo. Ele jogou o lance E3. Bom, e aqui chega o momento crucial da partida. Aqui eu tenho empate. Como? Dama G8 cheque empate ao jogo. Basicamente ele não consegue vir para F, porque o meu bispo controla esta casa e rei F5, dama por F7, ganha uma torre. Portanto, basicamente ele tem que vir para H6 ou para H5 e depois eu vou jogar dama H8 cheque, continuar sempre nisto. Se ele jogar torre H7, eu jogo daqui dama D8. Aqui, assim, eu não vi que era dama D8, ok? Porque dama D8 defende aqui o bispo e assim, vou dar aqui cheques e ele não vai conseguir defender. Vai ser cheque perpétuo, basicamente. Por exemplo, E2, dama B6 cheque, rei H5, dama C5 cheque. Como é que ele se defende disto? Rei H6 volta ao mesmo. Aqui, por exemplo, se ele jogar dama G5, eu tenho G4 aqui. Por exemplo, bispo F2, rei H4 já é muito perigoso. Por exemplo, rei H4, aliás, já perde, porque eu jogo bispo F2 cheque e agora o rei vai ter que comer e eu vou ganhar a dama. E por exemplo aqui, rei G6,
ou rei H6 é igual, basicamente eu vou ter sempre cheques. Portanto, ou por B6 ou por C2. Portanto, este bispo é um bispo chato. É um bispo que está sempre em jogo. E quando eu satisfeito a qualidade física, eu pensei, este bispo eu posso perder, mas este bispo vai ser tão chato e defende bem o meu rei. Este bispo defende bem o meu rei. Só que, meus amigos, o que é que aconteceu? Eu sou um sonhador. Bom, e eu como estava-me a aguentar bem contra o Wesley So, o que é que eu pensei? Epá, falta aqui qualquer coisa para tentar ganhar isto. Mas aqui eu nunca posso chegar para ganhar. Eu estou a perder material. Este peão é muito perigoso. Portanto, aqui as pretas estão a jogar para ganhar e as brancas basicamente têm que jogar para o empate. Mas há uma frase no xadrez que diz: quando estás a atacar, traz as peças todas para o ataque. E eu não tenho peças, mas tenho aqui um peão. E então eu disse assim: não, eu não vou jogar para o empate agora vou tentar jogar para ganhar. E joguei H4. Porque sou um sonhador. Com ideias de H5, só que H4 é um blunder e perde imediatamente. Com o lance C2. Acabou. Porque agora, lá está, ele simplesmente ameaça com o tempo fazer dama com mate. É uma ameaça muito perigosa. E eu não tenho cheques contínuos para conseguir ganhar. Eu dei o cheque com H5, só que agora rei F5. Dama C8 cheque, rei E4. Agora joguei o bispo C3 a evitar aqui a promoção. Só que dama F1, dama F2 cheque, rei H2, dama H4, rei G1 e agora torre F1 é checkmate. Portanto, fiz aquele blunder de H4, infelizmente, porque quando a magia 8 eu empatava o jogo, tinha sempre cheques, ou por B6 ou por C2. Bom, e qual é que foi aqui a grande oportunidade? Eu não tive assim uma grande oportunidade, propriamente dita, mas aqui, basicamente, portanto, cavalo G5 aqui era uma grande vantagem, mas aparentemente aqui eu ficava muito bem. Depois de dama E7, eu aqui tinha o lance dama D5, que aparentemente era fortíssimo. E aqui eu teria o computador dá 2.20 de vantagem já. E isto se as pretas jogarem bem, que é com o lance C6. Portanto, aqui ataca muita coisa, começa a atacar B7. O lance do computador ainda é este, e aqui cai este peão, ok? Portanto, aqui, basicamente, isto está muito bom para as brancas. E outras variantes aqui há, por exemplo, vamos para o torre B8, defendendo aqui o peão. Aqui eu jogaria bispo F2, agora ameaço comer bispo atacando a torre depois tem que mexer e eu como aqui em B7. Por exemplo, bispo F5 tentando atacar aqui, bispo A7, bispo E6, para agora afastar a dama de comer em B7. Mas, por exemplo, dama D3, torre D8, bispo E3, e agora este ponto também é fraco. Este cavalo lá este cavalo está fora de jogo, não consegue entrar. E aqui eu teria uma grande vantagem. Pronto. Agora lá está. Eu não joguei dama D5 porque o meu plano, quando joguei o bispo E6 cheque, aqui quando eu jogo o bispo E6 cheque, a ideia é capturar e este cavalo entrar. Depois jogar B5 e com planos aqui. E por isso é que eu nem sequer ponderei dama D5. Mas dama D5 era mesmo muito forte. Bom, mas foi uma partida que tive sempre até ligeira vantagem. Até ao lance dama por C4, que ele começa a entrar. E depois no fim falhei empate várias vezes. Ele próprio admitiu que tive várias vezes empate, de certeza. Mas eu joguei para a glória, joguei para o ouro e acabei por trazer a prata. Mas acho que foi uma partida minimamente instrutiva. Bom, e foi esta a partida contra o Wesley So. Espero que tenham gostado. Se for esse o caso, já sabem, deem o like, subscrevam o canal. Pode ser que eu traga mais conteúdos deste género. Até porque eu fiz mais partidas com grandes mestres de renome. E, como sempre, nós encontramos no próximo episódio. Fiquem bem, até lá.